Mix IBP no Outubro Rosa. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast especial Outubro Rosa aqui na Mix. A Mix está preparando um conteúdo gigantesco para você entender mais a respeito do câncer, em especial combate ao câncer de mama, inclusive por conta desse mês de outubro que é tão importante, um mês de conscientização, né? Hoje quem está aqui comigo, é claro, eu sou Karina Andrade, eu sou só a jornalista, só estou intermediando esse papo aqui. Eu sou leiga no assunto e a gente traz sempre um especialista de qualidade, um especialista que entende do assunto para levar para você a melhor informação. Eu tô aqui com ela, que é mastologista, a doutora Mariane Pinotti. Mariane com 2 N's e Pinotti com 2 T's, que eu já fui informada sobre. Achei chique. Ela é da BP, da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Karina. Obrigada a todas e todos que estão nos ouvindo aqui hoje. E importante, né, falar sobre esse assunto, sobre câncer, sobre tratamento, nesse Outubro Rosa, principalmente. Muito importante, Karina. A gente aproveita sempre esse momento do Outubro Rosa, né, para levar informações, né, nesse nosso mundo de hoje, onde a ciência tem sido tão atacada, né, é fundamental. E aí eu cumprimento vocês aqui por abrir esse espaço para a gente fazer ciência. Porque fazer ciência não é só estar no laboratório, na bancada, ou experimentando uma droga, ou criando um novo exame, né? Fazer ciência é fazer com que todos possam entender, né, os benefícios que aquele protocolo, aquele tratamento, aquele exame, aquele diagnóstico precoce pode trazer para a população como um todo. Porque senão não vale a pena. A gente fazer ciência para dentro não é o que a gente quer. A gente quer fazer ciência e a gente precisa que a ciência seja respeitada para fora. Ficar claro. Fora dos muros, dos laboratórios, dos hospitais. Então é fundamental que todas nós, mulheres e todas as pessoas como um todo, entendam quais são os problemas relacionados ao câncer de mama, como fazer o diagnóstico precoce e como tratar, né? Que é isso aqui que a gente vai falar e conversar um pouquinho hoje com você. Exatamente, o tratamento, porque muito se fala a respeito do autoexame, né? E isso as pessoas acho que já estão até um pouco, né, cansadas de ouvir o tempo todo. Mas é importante a gente abordar outros lados, né? Sem dúvida nenhuma. E é justamente esse o tema. E assim, eu vou aproveitar o teu gancho sem usar muito tempo. Quando a gente fala da importância do diagnóstico precoce, né, que pode ser feito através do autoexame, mas que preferencialmente deve ser feito através da mamografia anual para todas as mulheres a partir dos 40 anos, a gente nesses últimos anos teve uma redução de mamografias realizadas pelo SUS muito importante. No primeiro ano da pandemia colocou-se a culpa na pandemia e a gente concorda, porque enfim, as pessoas não estavam saindo de casa, Exato. Então as mulheres não tinham como acessar a mamografia. Mas infelizmente esse número continuou baixo. Assim como foi com a vacina, está acontecendo com a mamografia também. A gente tem feito 50% a menos de mamografias anuais pelo Sistema Único de Saúde desde o início da pandemia. Isso é gravíssimo. É muita coisa. É gravíssimo, porque a gente tem nas mãos a arma mais importante, que é a mamografia. Por quê? Porque ela faz com que a gente descubra o tumor quando ele ainda é pequeno, quando a gente faz um diagnóstico precoce, a nossa chance de salvar a mama e de salvar a vida, ela é muito maior. Então, assim, vamos fazer mamografia, mulherada, Todo mundo, todas nós mulheres temos risco para câncer de mama. Existem aquelas que têm famílias que têm mais risco, que têm mãe, tia, filha, etc. Tem mais risco, mas toda mulher tem risco para câncer de mama e precisa fazer sua mamografia a partir dos 40 anos. Perfeito. Vocês ouviram aí a doutora, né? O recado inicial da doutora. Doutora brava. Doutora correta, dando a dica correta. A gente vai começar com um dado aqui que é um pouco assustador. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 14 milhões de pessoas desenvolvem a doença por ano, tá? E aqui a gente fala sobre a prevenção, só que hoje a gente vai falar, claro, também sobre cura, sobre tratamento. Doutora, a gente sabe que o câncer, né, e eu tenho aprendido muito, principalmente aqui com os podcasts da Mix, que são quando as células do corpo, elas crescem de forma desordenada, né, e a gente vai passar a entender como que esse tratamento pode funcionar contra o câncer. Não só por conta da doença, né, mas levando em consideração a característica da doença, o tipo específico de câncer, né, qual a abordagem médica que será feita, né? Existem diversas formas de tratamento, perfeito? Perfeito. Acho que é importante que todas as mulheres e todas as pessoas entendam, né, que o câncer de mama, ele não é uma doença única. Ele é uma doença altamente complexa. Há
50, 80 anos atrás, a gente imaginava que fosse um tipo de tumor só, que crescia ali na mama e que essa mulher acabava morrendo porque essas células se espalhavam pelo corpo, né? E a gente não tinha drogas naquela época para tratar. Certo. Então a gente só tinha cirurgia, que era mastectomia, uma cirurgia muito temida, né? Não havia nenhuma possibilidade de reconstruir a mama, a mulher ficava mutilada e muitas mulheres morriam mesmo assim. Nesses últimos quase 100 anos, a gente vem estudando esse tumor, até porque é o tumor mais comum em mulheres, depois do tumor de pele, que é o mais comum de todos, né? É o câncer mais comum em mulheres, então ele é muito estudado no mundo inteiro. E a gente foi entendendo que o câncer de mama não é uma doença única. Ele é uma doença muito complexa, que tem vários tipos genéticos, né? E cada um desses tipos requerem um tratamento diferente. Certo. Isso depende da mulher, né? Da predisposição genética daquela mulher e do tumor. Então, quanto mais a gente conhece o inimigo, né, mais chance a gente tem de eliminá-lo. Perfeito. Então, a gente precisa fazer hoje testes bastante complexos no tumor, quando ele é retirado ou quando a gente faz uma biópsia. E esses testes, o resultado desses testes é que vão definir pra gente qual será o melhor tratamento para aquela mulher. Então, a gente parte desse princípio de que não é uma única doença e que a gente precisa conhecer muito bem aquela doença daquela mulher para poder lutar diretamente contra ela. Perfeito. E aí, existem então alguns tipos, né, formas de Isso. tratamento. A gente elencou alguns aqui, mas é claro, gente, eu vou citar aqui os tópicos e a doutora vai nos esclarecer de uma forma bem mais clara e didática. Anticorpos. Isso, perfeito. O que são, por exemplo, anticorpos? Quem tá ouvindo a gente às vezes não tá familiarizado com a palavra, mas não entende o que são. Perfeito. A gente no medicinês não chama diretamente de anticorpos, né? A gente faz, quando a gente faz uma biópsia de um tumor de mama, ou quando a gente tira o tumor, a gente faz 2 tipos de exame, tá? Certo. O primeiro deles é o exame anatomopatológico. É aquela patologia, né, que leigamente as pessoas conhecem, né? Que corta lá o tumor e olha no microscópio. Certo. E vai me dizer se tem muita célula, se tem pouca célula, que tipo de célula tem, que grau aquelas células têm, se são células mais agressivas ou menos agressivas, né? E que me dá uma informação importantíssima da estrutura desse tumor. Isso é uma parte do exame. A outra parte do exame, que é esse que a gente está chamando de anticorpos, né? É um exame que nós denominamos como imunohistoquímico, né? É um exame que nos determina a biologia desse tumor, tá? Como que ele age para invadir e para crescer. Certo. Esse tumor, basicamente, a gente divide esse exame em 3 partes. Tá? Uma parte que estuda se ele tem receptores de hormônio ou não. Tá? Tumores de mama comumente têm receptores de estrógeno e de progesterona, que são os 2 hormônios femininos. Isso é uma parte do exame. A outra parte define se esse tumor tem uma mutação genética chamada HER2. É um tipo de gene que causa uma agressividade importante no tumor e que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho por que é importante a gente saber disso. E por fim, uma outra parte que define a velocidade de proliferação e agressividade desse tumor, que é um anticorpo que a gente chama de Ki67. Então são 3 partes desse exame, os receptores hormonais, o HER2 e o Ki67, que definem um pouco a linha do tratamento desse tumor. Perfeito. Então a gente tem lá, no anátomo-patológico, nós vamos saber o tamanho do tumor, se ele é um tumor acima de 2 centímetros, abaixo de 2 centímetros, se ele já levou células para axila ou não, né? E depois nós vamos estudar essa parte biológica que vai nos dizer se ele gosta ou não de hormônio, se ele tem essa mutação genética do HER2 e qual o nível de agressividade de crescimento que ele tem. Isso vai definir o tratamento posterior dessa mulher. Com todas essas informações. Isso. Então não é uma coisa simples de entender, mas é muito importante que a gente entenda. Por que isso, cara? Porque a gente sabe que a gente trata melhor as pacientes vítimas de câncer de mama em centros que têm um tratamento multidisciplinar e multiprofissional. Tá? Porque eu preciso, para fazer tudo isso, de um radiologista que faça essa punção.
Eu preciso de um mastologista que entenda tudo isso. Eu preciso de um patologista que faça esses exames todos num centro de imunistoquímica bem montado, que me dê essas informações. Eu preciso de um radioterapeuta, eu preciso de cirurgião plástico. Não posso ser eu o mastologista sozinho. Eu preciso de um oncologista clínico que vai indicar as drogas certas para aquele tumor. Então a gente trata melhor o câncer de mama quando a gente trata em equipe. Uma estrutura médica completa. Isso, por isso eu fico tão feliz de trabalhar na Beneficência Portuguesa hoje, né? Que lá é um lugar que a gente tem de forma ideal tudo isso. Quem dera todas as mulheres do Brasil pudessem ser tratadas numa estrutura como a gente tem na BP, porque a gente aumenta as chances de cura de forma importante hoje e diminui os danos que o tratamento pode trazer. Tá? Então, enfim, fazer ou não quimioterapia. Hoje tem mulheres que não precisam fazer quimioterapia. A gente antes fazia para todo mundo. Hoje a gente define grupos que não se beneficiam mais da quimioterapia, que se beneficiam mais de outras drogas. Por exemplo, tumores que têm receptor de hormônio muito forte e que tem um índice de proliferação baixa, né? Essa mulher não precisa fazer químio. Ela vai fazer hormonioterapia, que é um tratamento que a gente dá um anti-hormônio feminino que bloqueia essas células do tumor que gostam de hormônio e a gente mata esse tumor através da hormonioterapia. E interrompe por ali. Perfeito. Se ela faz quimioterapia, a gente derruba a imunidade dela, não mata o tumor, piora a doença. Então é muito importante que esse tratamento seja entendido e indicado de forma correta. E para isso a gente precisa de uma equipe trabalhando em conjunto. Infelizmente a gente ainda não tem isso organizado no Brasil. A maioria dos centros que tratam câncer de mama de forma correta, etc., estão nos grandes centros, nos interiores, nos rincões aí mais distantes dos grandes centros. A gente tem o médico que faz o que ele pode também, Não dá para criticar esse médico, mas essas mulheres ficam com um tratamento aquém do que a gente gostaria em termos de ciência, em termos de benefício para elas. Então é fundamental que a gente leve essas informações, porque pode partir da mulher. A advocacy é uma coisa que precisa crescer no Brasil, vítimas de câncer de mama, grupos de mulheres que vão lá reivindicar que elas querem ter o melhor tratamento para elas, independente delas estarem num grande centro ou não. Então a gente precisa melhorar esse acesso por todo o Brasil. Isso é fundamental. Perfeito. Aqui na nossa pesquisa, doutora, eu tô com uma pauta aqui nas mãos. A gente tem a palavra, o termo, anticorpos à droga. Anticorpos conjugados. É diferente desses que você explicou? Existe uma outra nomenclatura, uma outra palavra para isso? Perfeito. A gente tem aí, acho que vamos voltar naquela divisão, dos 3 tipos biológicos principais do tumor. E os anticorpos que você está chamando de conjugados são anticorpos que a gente chama de monoclonais. São esses tumores que têm a expressão do HER, que é esse gene, que é essa alteração genética, e que se beneficiam. A gente mata esses tumores usando uma droga específica, que é esse anticorpo monoclonal, um anticorpo que gruda nesse tumor e que vai matar ele, especificamente esta célula. Então, são cerca de 30% dos cânceres de mama tem a expressão dessa proteína, que é o HER2, e se beneficiam dessa droga que se chama trastuzumab, e que tiveram um ganho impressionante em termos de sobrevida e de qualidade de vida com a invenção dessa droga. Essa droga foi inventada há uns 10, 12 anos atrás. Razoavelmente recente, na década de 90, bem recente, e transformou o tratamento deste tipo de tumor. Qual que é o nome da droga, doutor? Ela parece um palavrão, Trastuzumab. Trastuzumab. Hoje a gente já tem hoje a gente já tem mais um, o pertuzumab, que também é usado junto, e que melhora o efeito do outro. Então, hoje a gente, quando encontra, como essas coisas vão mudando em medicina, Quando a gente encontrava, há 20 anos atrás, um tumor com a expressão dessa proteína do HER2, a gente dizia, poxa vida, que chato, porque, enfim, o tumor é pequeno, mas ele é agressivo, a gente vai ter pouca possibilidade de tratamento. Essa droga surgiu e se inverteu. Hoje, quando a gente encontra um tumor HER2 positivo, a gente fala, oba, temos uma solução aqui para ele. E a gente vai resolver esse problema. Então, a evolução
desse tipo de medicamento e dessas drogas trouxe pra gente muitos benefícios. De novo, né, a ciência mandando. A ciência é incrível, Enquanto a senhora falava, eu só pensava que a ciência… Muito boas, né? E por fim, acho que vale a pena a gente tocar um minutinho na imunoterapia, que acho que é a grande novidade que a gente tem em câncer de mama aí nesses últimos 2 ou 3 anos, né? Que são medicamentos bastante complexos, muito caros, nem todos os planos de saúde cobrem, a gente ainda não tem disponível no Sistema Único de Saúde, mas são remédios que induzem o sistema imunológico da paciente a matar o tumor, tá? Então a gente não causa nenhuma lesão, entre aspas, no corpo dessa paciente. Pelo contrário, a gente induz que as células dela possam ajudar a destruir esse tumor. O próprio corpo entra em combate. Exatamente. Então a gente tem uma nova série de drogas aí, que a gente precisa lutar para que sejam oferecidas tanto pelos planos de saúde quanto pelo Sistema Único de Saúde, que vão ajudar bastante nessa batalha contra o câncer de mama. Esse é o caso do drogas-alvo, doutora? Não, drogas-alvo é aquele que eu falei antes para você, que são esses remédios que são como chave fechadura, né? Então eles é importante… Eles grudam no HER2 ali, né, nesse tipo de tumor que tem essa mutação genética, e eles têm uma eficiência enorme em matar esse tumor. O ataque direto. Direto nessa célula mutada, né? E que está causando o aumento ou a progressão ou a proliferação desordenada das células. E então, a imunoterapia… você controla geneticamente isso. Junto à imunoterapia melhora a tua imunidade contra o tumor e ajuda com que essas mulheres matem o tumor. O próprio corpo reaja. Então, são três grupos de droga muito interessantes, né? A hormonioterapia, os anticorpos monoclonais, que é o trastuzumab e pertuzumab, que se ligam a essa proteína que é o HER2, e por fim esse outro grupo que é o da imunoterapia, que ajudam o próprio organismo a matar o tumor. Essas são as mais novas, né? A hormonioterapia ela existe há muito tempo, né? Primeiro com drogas mais simples, depois hoje a gente tem melhores, né? E ainda tem uma quimioterapia, que a gente não falou aqui porque não é nova, né? Mas que também faz parte do tratamento do câncer de mama. A gente tem usado um pouco menos de quimioterapia, o que é bom, porque a quimioterapia talvez seja o tratamento mais temido pelas mulheres, né? Agressivo, cai cabelo, te deixa com uma energia muito rebaixada, é um tratamento sofrido ainda, apesar da gente ter bastante antídoto e tal, ainda é um tratamento muito temido, mas a gente tem feito menos por causa dessas drogas novas que estão surgindo. E vão surgindo cada vez mais, né? A senhora vê com bons olhos a evolução? Muito, se a gente respeita a ciência nos traz coisas boas, né? Espero que a gente possa reverenciar mais a ciência do que atacá-la, né? O Brasil tem feito um caminho tão errado nesse sentido e eu espero ver tempos melhores no futuro próximo. Certamente. Muitíssimo obrigada, doutora. Doutora, quer deixar o seu contato, o Instagram? Eu gostaria sim. Por favor. Meu Instagram é Mariane Pinotti, @MarianePinotti. Mariane Pinotti, lembrando que o Mariane é com 2 N's e o Pinotti 2 T's. E meu Facebook também acho que é doutora Mariane Pinotti, né? E o meu consultório é clinicapinotti.com.br. Perfeito. Foi um prazer. Aprendemos muito mais uma vez. E é bom sempre saber que o diagnóstico da doença não significa que está tudo acabado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Cada vez mais a gente tem armas mais poderosas para lutar contra esse inimigo. E é muito importante que as mulheres corram atrás de fazer o diagnóstico precoce, né? Porque se vem pra gente um tumor já muito grande, já com metástase ou já com axila invadida, a gente sempre tem como tratar, Karina, mas a gente sempre tem menos chances, né, de curar essa mulher. Então, parte desse trabalho é das mulheres brasileiras de buscar fazer sua mamografia anualmente a partir dos 40 anos. Dado o recado, não tem mais o que acrescentar. Obrigadíssima, doutora. Espero que possamos contar contigo mais vezes aqui. Quando vocês quiserem, estou à disposição. Obrigada, Obrigada. Querida. Um beijo, doutora. Beijo. Mix IBP no Outubro Rosa. Oferecimento BP no cuidado do câncer.